a Tiane e eu sou a Júlia. Sejam bem-vindos ao canal da 2ml Companhia Teatral. Nesse vídeo a gente começa uma série falando sobre os diferentes tipos de teatro. E hoje vamos falar sobre teatro de rua. Para falar um pouquinho, para passar uma introdução de o que é o teatro de rua, como ele começou, eu vou lembrar para vocês que antigamente, lá no período medieval, o teatro era feito essencialmente na rua, né? Fora as manifestações que já aconteciam em tempos pré-históricos, que depois foram considerados ritos teatrais, o teatro, essencialmente, desse período era feito nas ruas em carroças, em feiras populares, onde as pessoas viviam dentro daquela espécie de trailer, digamos assim, puxado por cavalos, e circulavam pelos países, pelas localidades ali, apresentando os seus espetáculos. Para falar sobre teatro de rua hoje, a gente convidou a Isadora Petrin, do grupo Arte Simples, que fica aqui em São Paulo. Antes de chamar a Isa, eu tenho um pedido. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, faz isso agora. Olá, meu nome é Isadora Petrin, eu sou atriz e hoje, a convite das meninas da 2ml, eu vou falar um pouquinho sobre teatro de rua, mais especificamente da minha experiência com teatro de rua. Tudo começou no grupo Arte Simples de Teatro. Lá a gente tinha a ideia que a gente queria levar o teatro aonde o público estivesse. Seja em teatro, seja em palco italiano, seja em praça, seja em parque, seja onde for. Isso fez com que a gente adaptasse as nossas peças para a rua. Então, a gente criou ela em sala de ensaio, normal processo de criação da gente. E aí, quando foi a hora de ir para a rua, a gente adaptou esse espetáculo. Adaptou como? Tirando texto e transformando tudo num negócio maior, mais amplo. Quando você está na rua, você precisa comunicar. E as coisas muito pequenininhas, muito sutilzinhas assim, elas não cabe. Tudo precisa ser ampliado. O seu corpo, sua voz e o texto, ao contrário, tem que ser diminuído. Porque ninguém aguenta ficar na rua, às vezes debaixo de sol, ouvindo alguém falar. Então as coisas precisam ser um pouco mais dinâmicas, com um pouco mais de ritmo. E foi isso que a gente sentiu na adaptação da peça. Lá pelas tantas, ainda dentro do grupo, a gente criou a peça Utopia. Essa peça era uma peça itinerante que a gente fazia pelas vielas da comunidade de Heliópolis. Nessa peça a criação foi um pouco diferente. Uma parte do elenco criou diretamente já lá na comunidade e outra parte criou, que foi a minha parte, criou a estrutura e as cenas numa sala de ensaio e depois levou para as ruas. E também aquela mesma sensação, né? A gente criava um negócio, a gente estruturou dramaturgia, criou os personagens e tal, e aí na hora que a gente levou pra rua, isso ganhou outra proporção. Ainda mais quando a gente estava fazendo um negócio itinerante pelas ruas de Heliópolis, que era o nosso cenário. Então, se a gente não tivesse um ritmo, se a gente não tivesse um negócio que comunicasse muito rápido, a gente perdia o público e a gente era engolido por aquele espaço, né? E também foi lá que a gente aprendeu cada vez mais a dialogar com o local. Então, se algo acontecia, se alguém gritava para outra vizinha de uma janela para outra, isso entrava na peça. Isso era abraçado pela gente, porque a gente não pode negar o ambiente que a gente tá, ele tem que fazer parte da história. Então, cada vez mais a gente foi incluindo essas coisas que aconteciam durante o percurso da peça dentro do texto, dentro da peça. E em 2019, a gente fez fora do grupo o trabalho Bike Teatro, que era uma peça também itinerante na Avenida Paulista de bicicleta. Então, assim, tudo possível e imaginável a gente estava lá dentro, tinha nesse espetáculo. O processo de criação do Bike Teatro foi um pouco diferente, porque a gente criou direto na rua. Como a gente estava trabalhando com gente que já tinha feito teatro de rua, gente que não, a gente resolveu, a Tati Heder, nossa diretora, resolveu fazer o processo de criação inteiro na rua.
Por quê? Porque a gente precisava sacar no corpo como era estar dentro da Avenida Paulista, que, né, é gigante, passa 1 milhão de pessoas. Então a gente precisava estar grande. Então, assim, pra mim, o teatro de rua tem algumas várias, mas tem umas peculiaridades, assim, que são muito legais. A primeira é a comunicação. Você precisa comunicar. E no teatro de rua, diferente do palco, que as pessoas vão, sentam e assistem sua peça inteira, no teatro de rua tem um público um pouco diferenciado. Por quê? Tem gente que vai assistir a peça do começo ao fim, tem gente que vai assistir uma cena, tem gente que vai pegar a peça do começo e vai embora no meio, tem gente que vai pegar a peça no meio e vai até o fim, tem gente que vai só passar e assistir um pedaço, ter um vislumbre. Então a gente tem que ter tudo isso em mente na hora de construir a peça, na hora de construir as cenas. Outra coisa que eu acho super particular dessa linguagem é o corpo. O corpo precisa ser gigante. Se você tá cansado, se você tem que tomar um energético e ir, porque se seu corpo tá pequeno, né, fazendo as coisas muito miudinhas, muito pequenas, ninguém vai conseguir ver e você não vai comunicar. Então, seu corpo precisa estar amplificado, que nem o som. Se o som tem que estar amplificado, o corpo também tem que estar, porque às vezes a plateia não vai ouvir o que você está falando, mas ela vai ver o que você está fazendo. Então, não tem espaço para só pensar. Se você seu personagem pensou alguma coisa, você tem que pensar isso com o corpo inteiro. O que é muito desgastante, principalmente na época de ensaio que você tem que ir fazer de novo, vai e faz de novo, vai e faz de novo. Mas por outro lado é muito gostoso, porque você se liberta um pouco dessa coisa que às vezes a gente ator fica, sabe? Uma coisa muito no pensamento, muito interiorizado. No teatro de rua não tem muito espaço para isso, tem que estar tudo externo, tem que estar tudo latente. Eu acho isso incrível. Outra coisa que eu acho muito particular do teatro de rua é a relação tanto com a plateia quanto com os outros atores. Porque uma coisa que a gente sentia muito no bike teatro era assim, poxa, mas a gente não tá se olhando, a gente não tá tendo relação de um personagem pro outro. E a grande ficha que a gente entendeu durante o processo foi: a relação, ela tem que ser de ombro, ela tem que ser de costas com costas, sabe assim? Você não vai parar e olhar e ter aquele momento de relação, isso não dá. Você tá a serviço da plateia. Então, você vai sempre olhar para a plateia, você vai sempre jogar com a plateia. E as pessoas que estão com você, os outros atores, você joga de uma outra forma. Não é aquele jogo um pouco menor, um pouco interiorizado. É um jogo de corpo com corpo. É um jogo ator, plateia, plateia, ator, ator, plateia, plateia, ator, sabe? É quase como se a plateia... Quase não. A plateia é um personagem importantíssimo do teatro de rua, né? Porque tudo que você faz, você joga pra lá. Tudo que você faz, você joga pra lá. Ela é seu ponto de referência. Eu acho que é isso, assim, são essas peculiaridades e particularidades que fazem o teatro de rua ser o que ele é, ser tão potente, ser tão bonito, assim. Sem contar que eu acho que é um acontecimento, né? Do nada surge um negócio no meio da Avenida Paulista ou no meio da comunidade e vai embora, sabe? Acontece um negócio e eles vai, assim. Eu acho isso muito bonito e acho que isso mostra muito da potencialidade do teatro, né? De gente que pode acompanhar a sua peça da sala de casa olhando assim pra baixo pela janela, ou gente que faz questão de descer e acompanhar tudo com você. Tem isso de bonito, que é uma coisa do acontecimento que o teatro promove, né? Do encontro. E esse encontro pode ser super rápido, só você passando e vendo, ou pode ser um encontro um pouco maior, um pouco mais longo. E é isso, gente. Acho que é isso que eu tenho pra dizer do teatro de rua. Assistam. Agora a gente não tá podendo assistir tanto, mas quando voltarmos, né, a vida um pouquinho mais normal, prestigiem essa forma de arte que é tão legal e demanda tanto dos atores, e demanda tanto da dramaturgia, e demanda tanto da direção. Porque é um negócio que, se não tá muito azeitado, com muito ritmo, perde. Então, é um teatro que é difícil de segurar, é difícil de fazer, às vezes pode parecer mais fácil, mais simples, mas não é. Ele tem muito trabalho de dramaturgia, de direção, de ator envolvido por trás.
Obrigada demais, meninas da 2ml, por esse convite. Eu amei estar aqui, sou fã, muito fã de vocês. E é isso. Um beijo. A gente quer mais uma vez agradecer a Isadora pela presença dela aqui no nosso canal. E gostaríamos também de fazer uma indicação de um filme, voltando um pouquinho no que a gente falou lá no começo do vídeo sobre o teatro feito nas carroças, né, na época do período medieval. Existe um filme chamado O Sétimo Selo, que é do diretor Ingmar Bergman e está disponível no Netflix, se não me engano. Então confira que lá tem umas passagens bem legais, exemplificando o teatro de rua na época medieval feito nas carroças. Se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha pra gente e manda ele pra quem possa se interessar. Um abraço e até a próxima! Até!